Olá, turma de sétimo ano da disciplina de português. A nossa aula, nós iremos rever os adjuntos adverbiais, também relacionado à análise sintática. Então vejamos. O que é esse adjunto adverbial? Então, o adjunto adverbial, ele será definido como um termo acessório da oração, que vai aí obrigatoriamente exprimir o valor de circunstância, podendo modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Portanto, eles podem vir acompanhados de preposições ou não. Por exemplo, choveu ontem. Nós temos aí um advérbio de tempo, então nós temos um adjunto adverbial. Então, quando vocês verem esse termo relacionado aos advérbios ou acompanhados de preposições, nós teremos adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais, como vocês já sabem, ou também chamado de locução adverbial, eles terão aí valores de circunstância, de dúvida, companhia, lugar, tempo, causa, instrumento, negação, modo, meio, intensidade, condição, finalidade e frequência, como vocês já viram em aulas anteriores. Portanto, nós temos aqui alguns exemplos. Eles se respeitam muito. Então, muito, ele aí está com um valor de intensidade. Seu projeto é muito interessante. O time jogou muito mal. Então, nesse caso, as três orações, muito é adjunto adverbial de intensidade, ou seja, ele está intensificando o respeito, intensificando os termos interessantes e intensificando também um outro advérbio, que é o mal. Então, no nosso exemplo aqui, eles se respeitam muito. Então, no primeiro caso, intensifica a forma verbal respeitar, que é o núcleo do predicado verbal. Já no segundo exemplo, nós temos aqui a intensificação do adjetivo, que é interessante. E ele vai passar a ter o valor de núcleo do predicativo do sujeito. Já no terceiro exemplo, onde o time jogou muito mal, ele irá intensificar o advérbio mal, conforme já foi dito. Então, neste caso, ele será aí considerado o núcleo do adjunto adverbial de modo, porque mal é a forma com que o sujeito se encontra. Agora aqui nós temos um exemplo. A garota é bastante extrovertida. Então, que advérbio é esse? Então, neste caso, qual palavra gramatical ele modifica? Então, vamos ver. Então, o adjunto adverbial, ele será aí de intensidade, uma vez que ele vai modificar o adjetivo extrovertida. Então, o advérbio bastante, ele é um advérbio de intensidade. Aqui nós temos outros exemplos. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Então, os termos em destaques estão indicando as seguintes circunstâncias. Manhã vai indicar tempo, que é advérbio. De bicicleta vai indicar uma circunstância de meio, porque é a forma com que ele se desloca. E aquela velha praça indica aí advérbio de lugar. Então, observe que na frase ao meio, onde tem aí a circunstância de meio, de bicicleta. Então, tem uma preposição de acompanhado mais um substantivo. Sobre esse outro termo aqui exemplificado, ele vai dizer que toda palavra ou expressão que pertence a uma classe gramatical dos advérbios, ele tem na oração a função sintática de adjunto adverbial. Então vamos ver aqui. A frase as sugestões foram recolhidas rapidamente. Então, rapidamente, na classe gramatical, ele tem função de advérbio de modo. Mas na função sintática, ele passa a ser adjunto adverbial de modo. Ok? Então, nós ficaremos por aqui. Como vocês já conhecem esse assunto, a nossa aula aqui é apenas para reforçar o conhecimento de vocês. Então, forte abraços e fiquem com Deus.